divertida, mas foi programada para um domingo de manhã para todo mundo vir e não ficar assustado. Eu queria fazer um agradecimento ao SESC e convidar também as pessoas a irem ao Ocupa Paraty, que é a programação que ocorre do outro lado da ponte. Eu vou apresentar a mediadora e ela vai apresentar nossos convidados. É Luciana Araújo Marques, ela é doutoranda em Teoria Literária e colunista da revista Pessoa. Tenha um bom dia e aproveite. Então, bom dia a todos. Houve uma espécie de discussão em que horário que aconteceria essa mesa, né, para não afugentar as pessoas, já que o tema é a morte, né? Então, esperamos que todos estejam vivos por aqui, né? Vamos lá. A Teresa Maia é pedagoga, historiadora, nasceu em Guaratinguetá, mas a relação dela com Paraty, e por isso ela está aqui na mesa Zé Kleber, né, é intensa. Ela visitou Paraty pela primeira vez em 58 e nunca mais largou esse lugar. Inclusive, ela tem uma casa aqui, a gente depois vai comentar um pouco sobre isso, mas ela, junto de seu marido, Tom Maia, tem uma vasta obra, incluindo 7 livros sobre Paraty, né? Hoje, a gente vai tratar muito do conteúdo que está nesse livro, que, inclusive, dá título para a nossa mesa, né? Paraty, Encantos e Malassombras. Ao lado dela, nós temos aqui... Depois a gente vai falando um pouco mais sobre a Teresa, é uma biografia muito extensa, então, ao longo da conversa, a gente vai contando mais. E aqui nós temos Franklin Carvalho, de Araci, nascido em Araci, no sertão baiano, vencedor do Prêmio Sesc de Literatura de 2016, com o seu romance Céus e Terra, que é esse aqui. E, nesse romance, o Franklin trata também... eu falei também, mas eu ainda não expliquei a Teresa. Na verdade, Franklin e Teresa têm uma atração pela indesejada das gentes, né? Para citar aqui o Bandeira, tudo que a maioria das pessoas tendem a fugir, eles estão procurando, né? Então, não, está falando de morte, vamos bater na madeira? Não, eles querem procurar. E é isso que eles têm em comum, né? A Teresa, como historiadora, como uma pesquisadora que recolhe os causos, a oralidade em torno da mitologia da morte, e o Franklin, nessa formalização literária que a gente vai conversar aqui. E que, claro, tem tudo a ver com a homenageada da Felipe desse ano, a Hilda. Então, vamos dar início às perguntas, onde vai ficar mais claro onde um trabalho de alguém que trabalha com não ficção, com a coleta dessas histórias, e com o trabalho do Franklin, que é um romancista, onde que tudo isso se cruza, apesar de serem trabalhos tão diferentes, né? Bom, como eu já comentei, a Teresa é praticamente a nossa anfitriã aqui nessa mesa. Ela, inclusive, é uma cidadã paratiense, né? A prefeitura deu esse título para você. Mas ela, por uma grande gentileza de anfitriã, deixou que a gente começasse, né, essa mesa com o Franklin. Franklin, de onde surgiu esse seu interesse pela morte, né? E como ele virou não só um tema, mas também como que você chegou a essa forma romance a partir do quê? De pesquisa, da sua vivência? De onde tudo isso vem? Bom dia. Começou a partir de um susto, né? De vários sustos que eu tomei quando era criança. Porque eu cresci numa cidade que era meio assombrada. É uma cidade que tinha casas antigas, sem muita iluminação, as ruas escuras ainda. E havia muitas lendas naquela cidade. Existia um colega meu, inclusive, que ele dizia que encontrou o diabo no quintal dele. O diabo estava num galho de uma árvore. E eu perguntei, e aí, Lula, o que foi que o diabo falou? Não falou nada não, ele deu um pio e voou. E aí eu tinha essas histórias em torno de mim. E na minha infância, que foi nos anos 70, a gente vivia um período também assombrado. Eu me lembro que tinha um programa que começava assim, olhe bem, preste atenção. E eu olhava bem, prestava atenção,
E esse programa, todo domingo à noite, ele mostrava coisas assim como meia hora de seitas satanistas dos Estados Unidos. Como é que os satanistas cozinhavam crianças. No domingo seguinte era Casas Assombradas do Brasil. No domingo seguinte era como fazer contato com os mortos. E aí eles chamavam os especialistas, e essa era a pauta do Fantástico, que começou assim nos anos 70, talvez porque não pudesse falar de outros assuntos, da política ou do que quer que fosse. Mas eu ia dormir fritando, como se diz. É uma criança assustadíssima. Eu ficava assim... Tinha dias que eles maneiravam, que eles mostravam disco voador, eram os deuses astronautas, e aí eu voltava a assistir o programa, mas voltava o espiritismo, voltava Satã, e enfim, eu cresci nessa história. Por uma infeliz coincidência, meu pai faleceu quando eu tinha 6 anos, e meus 2 colegas mais próximos faleceram em questão de meses. Eu tinha até um que morava na minha rua, eu passava pela casa da avó desse menino, e tinha uns meninos valentões na rua, eu tinha medo de apanhar dos meninos, eu batia na porta da avó e falava assim, Dona Maria, fulano está? Ela, fulano já morreu, meu filho. E aí eu dava um tempo e ia embora. E eu fiz isso umas 2 vezes, porque os meninos valentões estavam ali. E ela procurou minha mãe e falou, Dona Edésia, como seu filho é inocente, ele ainda não entendeu a morte. Eu tinha entendido, né? Mas eu estava querendo escapar dos meninos que estavam ali na rua. E essas coisas foram me tratando e me curando, porque era preciso sobreviver, né? Era preciso sobreviver a essas mortes. Há uma certa mortalidade infantil que tinha naquela época, ameaça voltar, o que já está voltando, infelizmente. E eu cresci tendo que ter alguma sobriedade, até ceticismo mesmo com relação a isso. E encarar. Teve um momento que eu fui brincar com meus primos que moravam do outro lado da cidade. E tinha uma coisa curiosa, porque os meninos tinham mesada. Então eles compravam revistinhas em quadrinhos, a mãe deles era professora, então tinha uma vasta biblioteca em casa. E esses meninos pegavam essa mesada e compravam também a revista Planeta, que é uma revista que a Hilda usava nos anos 70. A revista Planeta, para quem não conheceu, é uma revista que tratava sobre os místicos da Rússia, Helena Blavatsky, como fazer contatos, como gravar contatos com seres espirituais, a história dos místicos do século XIX. Então, a gente vivia mais ou menos querendo descobrir alguma coisa que não era o óbvio, que não, né? E isso foi crescendo, eu até hoje tenho um pouco de medo desse... Olhe bem, preste atenção. O dia de domingo à noite, para mim, eu, inclusive, prefiro não ligar a televisão, geralmente, mas domingo é um dia mais crítico, né? E teve uma hora que eu disse, eu vou ter que encarar isso, esses medos, essas coisas que são residuais e tal. E fui pesquisar. Eu confesso que fiquei muito mais tranquilo. Eu fiquei mais tranquilo quando eu voltei àquelas ruas que eu tinha medo de passar, enfrentei as ruas, entrei pelas ruas, olhei para aquelas casas antigas, e aí, como é que vai ser tal? Aí fui curando, eu acho que medo a gente tem que enfrentar e tratar dessa forma. Ô Franklin, e para que quem não leu, né, o seu livro entenda um pouco mais do que a gente está falando, seria interessante você explicar um pouco sobre essa escolha desse narrador defunto. Inclusive, essa coisa de narrador defunto é bem cara na nossa literatura, né, por causa do Brás Cubas, mas o narrador defunto do Franklin é muito especial. Conta um pouco sobre ele, para que as pessoas localizem um pouco sobre o que é a história e que percurso ele faz no livro. O Galego, que é o menino que está nesse livro, Céus e Terra, ele morre na primeira página do livro. Ele não sabe, depois que morre, para onde é que ele vai, se para o céu, se para o inferno, purgatório. Ele espera que todas essas coisas que estavam mais ou menos nebulosas se resolvam ali, e não acontece. Ele sai do cemitério, que ele foi à toa, e começa a andar pela cidade para saber o que as pessoas falam sobre morte. Ele quer ter alguma pista do que é o além. O livro chama Céus e Terra por isso, porque ele ouve as pessoas de uma cidadezinha e cada uma tem uma ideia diferente sobre o que são os céus. Eu acho que nesse auditório aqui, cada um tem uma ideia diferente de céu, independente de religião, porque as religiões, embora se tente formatar a crença das pessoas, mesmo dentro de um grupo religioso, você tem ideias muito diferentes, muito díspares. Eu cresci
caldeirão caótico de fé, né? Que o Brasil é um caldeirão meio caótico mesmo, assim. As pessoas são de uma religião, mas na hora da aflição recorrem a outras entidades. Acho que a gente tem um perfil meio utilitarista da religião, um perfil meio clientelista das religiões. O brasileiro é malandro até nessa hora. Eu acho que ele é meio de fazer umas gambiarras religiosas, os trambiques meio religiosos, de apelar para... sim, tem gente que acredita em orixás, tem gente que acredita em espíritos de luz, que acredita em preto velho, e tem gente que recorre a esses expedientes meio que sem uma ligação mais orgânica, né? E eu queria dizer, olha, eu passei por isso, né? Eu quero elaborar isso de uma forma de literatura, mas eu concluí o livro. Eu disse, não, como é que vai ser esse final do livro? Vai ser um final religioso? Vai ser científico? Porque eu elaborei uma pesquisa. E senão vai ser um final poético, né? Assim, até porque esse conflito religioso, essa mistura, ela não se resolve na prática. Né? Alguém perguntou assim, o meu menino, esse personagem, no meio da história, ele vira um santo, as pessoas começam a ter uma devoção por ele. Aí perguntaram, e a Igreja Católica vai reconhecê-lo no final? Aí eu respondo assim, a Igreja Católica reconhece todos os santos que as pessoas cultuam. Né? Esses conflitos religiosos na prática se resolvem. Então, assim, a maneira que eu tive de dar uma leveza a essa discussão de morte e tal, é criar um personagem criança, né? Que inclusive ele tem muita tranquilidade com o céu, tem muita tranquilidade. Eu acho que é um livro até maduro assim nesse sentido, de leveza e não procurar uma resposta óbvia, entendeu? E dizer, olha, a leveza pode ser conquistada tanto em vida como no que a gente pode supor que seja a morte. O que a gente gosta de fazer, espero que a gente continue podendo fazer a vida toda e essa vida dure. Aliás, né, uma frase belíssima do livro do Franklin, bom, tem várias, é muito poético, mas é uma em que ele diz, ele não, né, a Dona Amélia, o narrador, a vida é aquilo que a gente faz para não morrer, né? Agora, Teresa, quando eu comecei a ler o seu livro, eu confesso que eu fiquei um pouco assustada com uma informação que veio logo de cara. Eu queria que você contasse um pouco quem é esse médium que deu essa informação, que eu vou comentar agora, e eu vou fazer uma pergunta específica dentro dessa informação. A informação é, nas ruas de Paraty, perambulando aí por essas ruas, mais mortos do que vivos. Sim. E a pergunta é, mesmo quando tem flip, tem mais morto do que vivo por aqui? Isso que eu estava pensando ontem. Quem é esse médium e conta aí. Se tinha mais vivos ou mais mortos. Como a gente não está vendo ele assim, ao vivo, eu via só os vivos, mas eles estavam lá, sim. Será que essas cadeiras vazias não estão tão vazias assim? Ué. Teresa, conta pra gente um pouco da sua história com Paraty. Você tem uma casa comprada, que conta um pouco daquela história que você disse, que a sua casa também tem malas-sombras. Aliás, aproveita também para explicar qual a diferença entre mala-sombra, visão e encante. Então, o visão é quando a gente vê, não tem medo. Fantasma é quando vê, também não causa medo. E mala-sombra é quando causa medo. E o encante é a Mãe do Ouro, é a sereia, é a Yara, e também são apenas encantes. Eles não causam medo nem assustam. Aliás, né, na mesa com o escritor americano Conson, acho que ele acabou dando um depoimento aqui na Flip sobre um encante de Paraty, né? Não sei se vocês viram essa mesa, mas ele contou justamente que ele teria visto Iemanjá com uma caneta e teria tudo a ver com a decisão dele de se tornar escritor. Mas conta um pouco sobre a sua casa também. Pois compramos a casa em 54 e viemos para cá, mas nós não compramos sabendo que tinha esse mala-sombra lá dentro. Pois é. Aí começaram as pessoas a avisarem, você tem visto? Visto o quê? Mas não tem visto?
E não falavam o quê. Até que um dia, lendo um jornal, estava escrito assim, um estranho caso da rua Dona Geralda. Aí o seu Zuzu, que me emprestou o jornal, eu fui perguntar para ele que estranho caso é esse. Aí ele disse, não, tinha um tipógrafo que morava aí e ele teve uma desilusão amorosa e se suicidou num quartinho que a minha filha ali dorme. E acontece que todo dia esse Malassomba vem do serviço, joga a chave na mesa e some. Então, outro caso que desconfiamos que ele gostava muito de cozinhar, porque de noite eu desci para ver uma barulhada na cozinha, panela batendo, louça lavando, tudo. Eu pensei que era um gato. Eu falei, gente, largaram a janela aberta, pronto. Agora eu tenho que ver o que é. Desci, descalça. Quando entrei na cozinha, acendi a luz, tudo na paz de Deus. Ufa! Então, eles permanecem lá. Agora, a cozinha pode ser outros moradores, mas que esse do quarto suicidou lá, ele está lá. Um detalhe a filha da Tereza é arquiteta. E ela contou pra gente, ela está aqui na primeira fileira, e ela contou pra gente que, sendo arquiteta, tem casas de Paraty que ela faz questão de não entrar. Porque a arquitetura não é só... Enfim, a gente está aqui deslumbrado, né, com essa Paraty monumental. Inclusive, Tereza, você é uma pessoa central nessa campanha pela preservação desse centro histórico de Paraty, então com a materialidade de Paraty, mas estamos aqui também falando dessa Paraty imaterial. Imaterial, é o patrimônio imaterial. Esse patrimônio é tão valioso quanto o patrimônio material de pedra e cal e de construções. Mas esse é tão importante porque é a alma de Paraty. É ali que vivem os do passado, os do presente também, e que dão vida à cidade de Paraty. Sim. E conta pra gente mais alguma... Porque é assim... Oi, perdão. Pode, claro, vamos lá. A gente vê hoje a cidade toda iluminada e tal. Imagino que a senhora tenha visto essa cidade com muito menos iluminação à noite. Sim. Inclusive, a água subia até onde estão essa praça, onde está essa praça aqui. Como é que era andar de noite e, às vezes, dobrar uma esquina e ver uma pessoa que não se sabia se era viva ou se... Via, sim. E a cidade era pouco iluminada. Mais ou menos era uma luzinha para marcar onde tinha um poste, porque o resto tudo eram sombras. E tinha uns barulhos, assim, janela batendo. A cidade, nessa época, estava bem abandonada. Então, já batia uma janela, que é isso? E era difícil andar, então a rua escura favorecia as sombras e a ver tudo isso. Então era uma outra cidade. E as pedras também eram... As pedras também faz sombrinha, precisa cuidado para não cair. Dizem que às vezes é empurrado, não sei. Imagino. Aliás, um ponto de contato, tem uma parte no livro do Franklin que ele justamente está trabalhando com a ideia de as coisas boas de estar morto. Né? Você não tem fome, você não tem cansaço, você não precisa atender os vivos. Portanto, Hilda, talvez eles estivessem lá, mas só não estivessem querendo responder com mais clareza as perguntas. E uma das coisas que eu pensei, lendo essa parte... Conta pra gente, Tereza, aquele caos da procissão dos afogados. Porque justamente tem aquela parte que seria bom pra gente... Eles estão na vantagem em relação a nós, em relação às pedras de Paraty, né? Então, aconteceu assim, nós fizemos uma gravação com 60 fitas. Sim. Dessas 60 fitas, selecionamos depoimentos mais repetitivos. E entre eles estava esse de muita gente de Paraty viu, turistas já viram. É uma missa na igreja de Santa Rita,
uma missa normal. Você olha, não tem nada, estão as pessoas assistindo. Mas, de repente, quem estava assistindo, o padre virou para dar a bênção, era uma caveira. Aí a missa terminou e as pessoas que estavam assistindo foram saindo. Só que, em vez de ir para a rua, elas foram dirigindo-se para o mar, andando, porque Malassomba e assombração não anda, viu, gente? Ele desliza assim. E foram se deslizando assim, e foram para o mar. Eles desapareceram, diluíram no mar. Era a procissão dos afogados. E existe até hoje, que tem depoimentos atuais sobre isso. Pois é, já pensou que gostoso deslizar aqui nas ruas de Paraty? Nessa parte eu achei bom estar morto, assim, né? Porque, olha, essas pedras são de matar, né? Para aproveitar o trocadilho. Franklin, até agora você vai ler, você selecionou um trecho, né? Para ler para a gente. E para colocar um pouco, para contextualizar um pouco esse trecho que você vai ler, ele também tem um pouco a ver com essa questão desse morto que fica num lugar que os vivos recorrem, né? Porque esse menino passa por uma espécie de processo de canonização popular. Pois eu estava fazendo uns estudos para fazer um mestrado e tinha viajado fotografando cemitérios, né? Para começar foi meio difícil fazer isso, mas depois eu comecei a acompanhar um grupo de viúvas, ver a rotina delas e tal, isso tudo como parte da pesquisa. Eu estive no Cemitério da Consolação, lá em São Paulo, e lá tem um túmulo do menino Antonino Marmo. Até falando com a professora ontem, ela disse que conhece essa devoção. A minha mãe era devota. Devota, né? Chegando lá no Cemitério da Consolação, existem várias plaquinhas que as pessoas fazem por graças alcançadas. E isso não é uma coisa muito rara. No Brasil todo existem esses milagreiros de cemitério. No Porto Alegre existe isso. Existe um professor, inclusive, em Santa Catarina, um espanhol, Oscar Calavia Sais, que ele fez uma pesquisa sobre esse trânsito de promessas que os brasileiros fazem em momentos de aflição, né? Existem mulheres que querem engravidar e aí pedem a uma senhora que faleceu. E aí quando o menino nasce, ou quando a pessoa casa, leva a grinalda lá no túmulo, dá de presente, de gratidão, né? Por ter alcançado aquela graça. E isso aí acontece no Brasil todo. Eu estava escrevendo um romance e eu disse, eu acho que meu menino vai virar milagreiro. Tem um momento que as pessoas falam que ele morreu de morte trágica, que é uma característica dos milagreiros também, ou morrer cedo, ou morrer de morte trágica, né? E aí as pessoas estão tocadas por aquela situação, resolvem venerar a pessoa. E acontece com ele. Então, ele depois se torna santo, vem essa parte aqui. Santo popular, né? Chegaram a dizer, nos arredores da cidade, que qualquer viajante podia me invocar nos momentos de perigo, desde que portasse uma cabeça de alho. Outros, mais inspirados, usavam para sua proteção patuás, que nada mais eram do que saquinhos de couro costurados de fora a fora, e dentro deles, conservada no sal grosso, uma cabeça de galinha, coisa que antes era desprezada no abate. Esse bizarro amuleto, porém, era pouca novidade diante da enormidade de assuntos em que me envolviam como padroeiro e as modas que eu regeria. Só um momento, só uma pausa. Esse menino ele morre com a cabeça decapitada, por isso que todas as referências a cabeças. Continuando. Padroeiro das crianças em geral, bastando cingir-lhes o pescoço com uma fita ou barbante, para evitar que se afogassem em rios e lagoas, ou se perdessem nos passeios pelos matos, ou para fazer com que se curassem. A partir daí, padroeiro dos meninos machos, da cura das doenças da genitália, dos aparelhos urinário e reprodutor de garotos e noivos muito jovens. Também nesses casos, os rapazes se dedicavam em promessas, laçando o pescoço com uma fita, e quando queriam esconder que possuíam qualquer enfermidade, vestiam por cima camisas de colarinho alto. Padroeiro dos peixeiros, açougueiros, magarefes e todos os que seccionam os bichos em cortes, os quais profissionais deveriam doravante fornecer talhos de pernis, cupins, picanhas, postas e outras peças para meninos pobres nos dias 24 de junho, dia de São João. Alguns me chamariam de menino São João, ou São João menino, ligando de uma vez a minha vida com a do santo que fora decapitado pelos caprichos de uma princesa Salomé. Seria também o caboclo menino, ou galego,
dono de uma linhagem inteira de hereis em alguns terreiros, com a festa também marcada para o dia de São João ou de Xangô. Entidade mirim, que enquanto se manifestava no seu próprio ponto cantado, fazia o médium enrolar a cabeça no pano escuro, e o médium, já incorporado, tinha a faculdade de enxergar com a face assim vendada. Também, entre os mais católicos, à medida que se atribuíam milagres a meu nome, foram surgindo capelas nas roças pobres, à beira das estradas ou nas fazendas mais ricas das cidades vizinhas, sempre considerando aquele novo santo como alguém que um dia poderia ser beatificado, quiçá canonizado. Bom, como o compromisso da Teresa é com a oralidade, ela não vai ler um trecho. Não. Vai contar alguns desses causos. E, aliás, eu tinha esquecido de falar que vocês podem colaborar, mandar perguntas, só que sem que eu lembrasse isso, já chegaram algumas aqui, Teresa. Já? Então vamos aproveitar aqui, nesse momento de trechos, os seus trechos são esses coletados. Olha, por exemplo, João Carlos pergunta aqui, o que seria a canoa dos 12? Fantasma da noiva da igreja de Santa Rita, traz alguma verdade? É a noiva sedenta essa, né? É para contar agora? Conta, por favor, tem gente que não sabe. A noiva é uma verdade verdadeira. Ela estava noiva, morreu de escarlatina e, como é uma doença muito contagiosa, eles enterraram rapidinho. Chegou à noite, o noivo em casa, desesperado, ela está me chamando, ela está morrendo de sede, ela quer beber água. E a família falou, ele está nervoso, com o caso, tudo. E prendeu ele em casa durante uns 2 dias, ele não saiu e não atendeu a sede da noiva. Bem, passaram uns tempos, começou a se ver uma noiva saindo da igreja de Santa Rita, com uma jarrinha na mão, vai até o chafariz em frente, enche de água e volta. E essa é uma das personagens mais conhecidas em Paraty, mais queridas do povo. Aí ela volta para a Catatumba, como dizem aqui. Passado uns tempos, foi preciso esvaziar as catacumbas para novos defuntos. E o provedor da época, no abrir a catacumba da noiva, encontrou o caixão aberto e ela com a mão para fora, assim, tentando abrir o caixão e sair. O que comprovou que ela foi enterrada viva. E o mais triste é que, passado uns anos, já com 90 anos, o noivo soube disso e ficou sucumbido porque ele não atendeu a sede que ela estava da febre da escarlatina. Então, esse é um dos fantasmas, porque esse não mete medo, mas é até uma comprovação da imortalidade da alma. Ela saindo, ainda com sede, buscando água no chafariz. Teresa, e o João Carlos também me pergunta aqui o que seria a canoa dos 12. A canoa dos 12? Canoa dos 12 é um terror do mar. É uma canoa grande, com vários remadores, só que cada um rema para um lado. Então, ela é alucinada, ela fica virando assim para lá e para cá, e ninguém pode passar perto, porque eles vão em cima e derrubam viram o barco, a canoa de que está lá. Essa é a canoa dos 12. E tem também a canoa dos 30, de um casamento que houve aqui na igreja de Nossa Senhora dos Remédios, e a festa ia ser lá no Araújo. Ia indo o barco grande, que tem barcos grandes, com 30 pessoas, mais os noivos, padrinhos convidados. E lá, no Araújo, estavam fazendo o almoço. Só que, de repente, apesar do mar ser muito calmo, levantou uma onda grande e virou o barco. E até hoje, os convidados, a noiva, os padrinhos, estão na Ilha do Tu, chamando as pessoas para acudirem.
Portanto, cuidado com os convites que vocês recebem por aí, né? Então lá tem gente passa na ilha assim, para não ver. Nossa, começou a chover aqui. Será que são vivos mesmo que estão mandando esse monte de histórias? Ou são os mortos querendo pegar um gancho aqui na Flip para ficarem mais famosos que os vivos, né? Então. Eu vou voltar, gente, às outras perguntas que estão chegando para a Tereza sobre esse caos, mas eu queria só aproveitar um outro gancho, que a gente estava falando justamente dessa noiva sedenta, né, que vai até a fonte com sede. Isso tem muito a ver com o personagem do Franklin, porque apesar de estar morto, ele bebe água, né? E come também. Você pode contar um pouco para a gente dessa relação dos mortos com a comida e com a sede? Existem algumas referências. Quando eu tinha feito umas pesquisas e eu resolvi escrever, eu disse, olha, esse livro não pode ser um livro científico. Um livro de literatura, ele tem que ser maior do que a pesquisa que lhe deu origem. Ele tem que ser maior que as anotações que lhe deram origem. Ele tem que ser... tem que, inclusive, trair um pouco e se soltar um pouco, senão ele fica muito duro. Essa coisa do personagem, ele bebe água pela boca das outras pessoas. Porque eu via nos cemitérios que eu pesquisava que as pessoas deixam velas e deixam copos de água também para os falecidos. E eu fui pesquisar porque acontece isso. As pessoas, me parece que isso tem a ver com a parábola que tem na Bíblia, que é a do rico avarento, que é de um homem que morre, que ele não foi uma boa pessoa, e ele pede a Deus, deixa Lázaro molhar os dedos na água e me dá na boca, porque eu tenho muita sede. Então, isso marca as pessoas, sem falar de outra influência que pode acontecer, porque os indígenas achavam que os espíritos rodavam as águas. Então, isso eu vejo muito no interior ainda. As pessoas que vão buscar água em cacimba, e que vão buscar água em rio, acham que é o lugar preferencial das almas. É isso aí. Com relação à pipoca, que é outro gosto que o personagem falecido tem. Na Bahia, a pipoca está relacionada a um dos orixás que está mais próximo dos mortos. E, inclusive, é São Lázaro, que é esse Lázaro que está nessa parábola também. Então, acaba tudo no mesmo universo simbólico. Eu acho que é isso. Hein? Inclusive, quando a gente estava falando sobre a pipoca, né, a gente recebeu uma dica da Tereza, que é assim, sabe quando fica aquele milho que não estourou? Isso aí tem uma coisa que está dando errado. Então, dá a dica para o milho estourar inteiro, Tereza. Então, é o Saci que rezou o milho. Tá. Rezou o milho e aí o milho vira piruá, não arrebenta. Tá vendo? E como que é o que a gente tem que fazer para o milho não virar piruá? Tem que ter uma reza. Rebenta, pipoca na hora. Aquela que sabe bem. Aquela que arrebenta pipoca. Rebenta pipoca. Tem uma reza. No rabo da porta. A porta tem a da porca. Rebenta pipoca no rabo da porca. Gente, essas mesas dessa Flip desse ano que tem Hilda Ilch, pede contato o tempo inteiro, porque a porca, de novo, né, se materializou aqui. Olha, chegou uma pergunta eu não sei se é Lita Marta ou Rita Marta, desculpa, eu não entendi a primeira letra. Mas ela faz uma pergunta que tem a ver com uma pergunta que eu já ia fazer para vocês. Ela diz assim, sou filha de Trindade, Goiás, uma cidade no interior... Bom, é que tinha um GO, numa cidade no interior de Goiás, recheada de casos de assombração. Então, ela pergunta, como se dá esse processo de achar um equilíbrio para conviver com as assombrações nessas casas? Né? E a pergunta que eu já tinha aqui na manga para fazer para vocês é, como conviver com essas pesquisas e não se assustar? Vocês tiveram medo em algum momento? Se tiveram, ao que vocês recorreram para, enfim, superar esse medo? Eu não tive medo nenhum, adorei. Quanto mais contava, mais eu gostava. Não tive medo. E não tenho. Não tem nada, nada. Não, claro que eu respeito, mas medo, assim, de impedir de perguntar e escrever, não.
Eu lembrei agora que a Gabriela Grebe, que está lançando o livro dela, o livro e o filme dela aqui na Filipe, ela contou que quando ela começou a fazer esse filme sobre a Hilda, ela disse, se aparecer um fantasma, eu paro. Era o único pacto que ela fez. Para você, quanto mais reza, mais assombração aparece, é melhor. Mas é verdade. Mas é que eu queria lembrar uma coisa, Sim. que Paraty também tem uma origem mística. Conta. Porque quando Deus estava distribuindo as terras aqui no mundo, veio o diabo logo correndo e perguntou, e eu? O que eu vou ganhar? Aí Deus mostrou um pontinho à beira-mar, entre a serra e o mar, e falou, é lá, aquilo é para ti. Ah, mas teve... Aí teve pior, São Pedro viu e veio correndo também. Mas e eu? Aí ele falou, é lá mesmo, aquilo é para ti. E é porque hoje a aguardente é tão boa e os mares são tão viscosos. E você, Franklin, teve medo? Já passou por uma situação? Eu tenho um primo que é interessante. Ele é aposentado, ele tem 70 anos, e ele é ateu, ele é marxista, é professor de ciência política. E ele vai para o interior, e mesmo com esse background todo, ele disse que ele vê almas lá no sertão. Eu, naturalmente, assim, normalmente eu sou cético, eu vejo essas coisas, entra e sai. Eu acho que até o meu trabalho é fazer isso mesmo. É como, você já não gostaria de ver uma pessoa ferida ou uma pessoa, sei lá, falecida, mas o médico tem essa missão, e talvez eu tenha essa missão de chegar perto disso com todo respeito, todo cuidado e ver, né? Mas teve 2 anos atrás, que eu fui para uma cacimba, justamente uma barragem no interior, e fui de carro e resolvi voltar a pé. E na volta fiquei meio que assustado, disse, será que eu estou com medo de ladrão aqui nessa estrada? Porque, enfim, hoje já está meio violento também. Mas era uma coisa que eu não conseguia explicar, aquele medo. E foi crescendo, e aí eu me lembrei que aquela estrada, quando eu era criança, já sabia que tinha algumas lendas de assombração, que as pessoas tinham sido atalhadas por ali, por alguma visagem e tal. E apareceu um cachorro desse tamanho, e começou a me seguir. Aí eu falei assim, você que vai me proteger, né? Aí continuei caminhando, e fui pensando, né? Porque o cachorro é um bicho de São Lázaro, né? Que é um santo que eu tenho uma certa devoção, E eu cheguei na cidade, o cachorro se separou de mim, entrou por um beco. Eu continuei andando e disse, não, vou voltar para saber mais sobre esse cachorro, para ver se eu acho o dono. Quando eu voltei pelo beco, eu não achei mais o cachorro. Então, é até bom, de vez em quando, dar uma comida para um cachorro e tal, porque cachorro que ande pela rua e tal, é uma forma, inclusive, que as pessoas falam de proteção e tal. Mas eu já me acostumei, por exemplo, a ficar no escuro, coisa que eu temia e tal. Eu acho que é justamente uma aproximação, uma tranquilidade que isso vai dando, até chegar uma sabedoria com relação a isso, que eu pretendo alcançar maior ainda. Aliás, gente, vocês perceberam que às vezes acaba a luz aqui em Paraty, né? Pois é, fica a dica. Olha, Tereza, tá chegando tantas perguntas aqui, gente, eu nem sei se eu vou conseguir fazer todas. Posso fazer uma pergunta antes? Mas aí você está furando a fila, Frank, olha a quantidade antes aqui, mas tudo bem, vai. A gente já tinha conversado sobre isso, que ela falou que os fantasmas, eles não aparecem de costas, porque se vê os pecados, né? E eu estava lendo a história do Crato, lá do Ceará, que uma mulher falou que ela viu o falecido marido em sonho, mas que viu de costas, porque os mortos não podem aparecer com a face. E o marido chegava para ela e dizia, Raimunda, venha comigo. E ela dizia, não vou não, marido, não vou não. E pelo menos ela disse que foi um sonho bom, porque ele estava de branco, e estava numa plantação de mandioca verde, né? Então ela ficou tranquila com aquilo ali, né? Tem essa história aqui das pessoas... Tem. Aí tinha um depoimento que tinha uma que se chamava Catulina, num sobrado até perto da nossa casa ali,
ela diz que sempre que aparecia uma assombração para ela, mas a assombração nunca virava de costas. Era sempre meio de lado, assim, de jeito que ela não visse a costa. Mas por quê? Porque atrás da assombração vem escritos pecados, assim. Então, não queria contar os pecados, ficava andando assim de lado. Tereza, olha, se não tiver, tem alguém aqui já dando uma super indicação empreendedora aqui para Paraty, que é a Rejane Ferman. Não sei se eu estou lendo certo os nomes, gente. Ela pergunta aqui, existe algum passeio turístico pelos locais onde acontecem essas histórias? Ela dá como exemplo, parece que em New Orleans eles fazem esses passeios à noite. Então, existe? Uma vez o Dilner tentou fazer um passeio turístico e contava uns casos das assombrações. E eu até falei, precisa fazer um roteiro oficial que vai passando nos sobrados, nas casas, nas igrejas, e vai mostrando isso, porque é o sucesso na Inglaterra também. Então, eu acho que é uma boa ideia para os paratienses. Em Florianópolis tem um passeio, Floripa Noturna, que passa justamente pelos pontos mais sinistros do centro histórico de Florianópolis. Então, e a pessoa que vai a caráter, vai vestido de século XIX e tal. Muito Podia bonito. fazer um GPS, né? Assim. Isso, Agora, gente, no livro da Tereza, tem também, ela pontua esses monumentos, esses locais, então, de repente, podem fazer sozinho, sem guia turístico, pode ficar até mais instigante. Bem tarde, né? Porque tem o monumento em português e inglês e tem os casos relacionados com aquele monumento, na cidade, nos engenhos e nas praias. Certo. Tereza, o Zélio, ou será que é Zélia, afirma uma coisa aqui, ele provavelmente é dessa região, sabe bastante também. Ele conta que antigamente existia em Paraty um ritmo que se chamava Shiba. Daí ele pergunta, é verdade que quando os pescadores dançavam a Shiba, as malassombras também participavam aí dessa dança? Não, foi um caso que aconteceu aqui perto do Paraty-Mirim, que durante a quaresma não era uso baile nem festa, era um tempo de recolhimento. E a família esqueceu e realizou um Shiba. Shiba é uma dança local e muito usada, inclusive, até hoje. É dança de viola e sanfona. E aí, vamos dizer, no Vale do Paraíba, diz que chama rastapé. Bom, aí estava realizando o Shiba, os violeiros e os músicos também não perceberam que estava numa época proibida. E nem ninguém percebeu que o tempo estava mudando. Deu uma tempestade, a casa era próxima, no barranco próximo ao mar, e desceu tudo. Foi muito forte, morreram todos e pouco sobrou para contar a história. Aí, passados os tempos, ainda hoje, ainda se ouve na quaresma, ao longe, a música de um Shiba desse caso, do Shiba da Semana Santa. O que reforça de novo aquela ideia que sempre que se reza muito, mais a assombração aparece, né? Aparece. Que é justamente nesses momentos. Esse está lá. Ô, Franklin, enfim, você faz essa recolha por pesquisa, pela sua memória de infância, com toda essa mitologia da morte, mas também o seu livro se insere numa tradição... Bom, a gente já citou aqui o narrador defunto, mas, assim, impossível não ver ecos do Graciliano Ramos, né? Você tem um menino mais velho e um menino mais novo no seu livro. Não tem como não ser tão do rosa, atravessar a leitura. Então, eu queria te fazer essa pergunta. Assim, então, você está trazendo à tona essa tradição que é tão popular, tem toda essa questão com oralidade, mas você escolhe esse lugar super consagrado, né, da formalização literária, que é o romance, e dialogando com um baita cânone da literatura brasileira. Como você conjuga isso e como você se coloca dentro dessa tradição da literatura? E você, enfim. Pois existe uma coisa que é imersão, né? Você tem que trazer o cara que está te ouvindo, que está te lendo, para dentro da história. Geralmente, as histórias de assombração, elas começam assim: meu tio
o meu avô falou, quando eu era menino, eu passei por isso. Você tem que dar credibilidade àquela história. Tem uma história na minha cidade que é assim, o sujeito sai meia-noite para ir de um povoado a outro, e no caminho, na estrada, ele vê já perto um homem de pé, todo de preto, com um caixão, abraçado com um caixão. E ele vai caminhando e ele não pode voltar porque denotaria medo. Ele faz uma oração silenciosa, passa pelo homem assombrado, boa noite, e segue o caminho. Ninguém morreu nessa história. Mas eu precisava trazer o leitor para dentro disso aí, para dentro desse sentimento, até do sentimento que se tem no quintal quando se ouve uma história dessa, que se conta em quintal, que se conta perto de uma fogueira, que se conta na sala. Então, eu preciso aumentar esses elementos. Algumas pessoas dizem que esse livro tem a ver com realismo fantástico. E não é o caso, mas eu acho que bebe das mesmas fontes, porque o realismo fantástico, se você for ver o Juan Rulfo, o Gabriel Garcia Marques, o Érico Veríssimo em Incidente em Antares, eles tentam construir memórias das cidades. Eles bebem no memorialismo também, se não fazendo referência a cidades que existem de verdade, mas um moralismo de ficção. Eles tentam construir cidades, lendas daquela cidade fictícia. Então, assim, eu sou um leitor muito fiel ao memorialismo, né, a livros de cidades. Inclusive, eu editei livros de cidades, já assim, da memórias de cidade. Quando você pega uma cidade como Paraty, Alcântara do Maranhão, cidade do Espírito Santo, do interior da Bahia, e você começa a falar do cotidiano, você começa a ver absurdos. Um homem que subia a ladeira de costas para não envelhecer, para que o tempo não contasse para ele. Outro que morreu, que criava passarinhos, era fascinado por passarinhos, e morreu num quarto cheio de gaiolas com os passarinhos. Então, assim, o absurdo está no cotidiano. Fora que eu gosto muito de surrealismo também, e vou dando essas pitadas, né? Eu gostava muito de Garcia Lorca, das faças de Garcia Lorca, de Ionesco, de Beckett também. Então, assim, eu acho que a gente pega essas coisas e enriquece. Como eu falei, assim, a tradição, ela tem que ser aproveitada, pode ser na forma de memorialismo e pode ser também na forma de você fazer um outro jogo criativo com elas também, né? Ampliar e sempre preservar esse sentimento do susto, né? Do desconcerto do leitor. E não é o pavor simples, gratuito, não é o susto de alguma coisa sanguinolenta, aliás, explodindo. É você ter emoção. E uma simples historinha faz isso. Quer que eu conte uma historinha? Belém do Pará. Um taxista, à noite, rodando, para na porta do cemitério, porque tem uma mulher pedindo que conduza. Ele pega essa mulher, põe no táxi, leva num bairro distante e ela fala: moço, eu estou sem dinheiro. O senhor volte aqui amanhã e cobre do meu pai. O taxista vai embora, no dia seguinte ele bate na porta. Aí atende o senhor. Sim, o que o senhor deseja? Eu vim cobrar porque sua filha, é uma moça que eu trouxe ontem aqui. Ô, meu senhor, a minha filha faleceu tem 5 anos. Aí ele disse: não é verdade. Aí mostra o retrato da moça, aquela moça que ele pegou no cemitério. Essa é uma história popular de Belém, né? Então, assim, são coisas que a gente fica tentado a aproveitar, a estender e tal. Porque se você contar essa história, se dizer que ele estava com dor de dente no dia, eu acho que dá mais credibilidade. Se você dizer que ele estava chateado, que ele tinha praguejado, que ele estava incrédulo, que ele estava infeliz, você vai dando mais credibilidade, você vai construindo isso, né? Desde que você faça da maneira correta. Por falar em cemitério, né, inclusive Paraty surgiu, né? A cidade começa no ponto onde hoje é o cemitério. Era a Capela de São Roque. Pois é. E aí, quando eles ganharam a Cismaria aqui embaixo, ela aí desceu, porque a doadora era devota não só dos remédios, pediu para fazer uma capela. E então, quando eles foram demolir de São Roque, foi muito estranho. Os escravos vinham primeiro para apanhar, queriam apanhar antes de irem trabalhar. Mas o que é isso que está acontecendo? Vai apanhar antes de... Ah, não, porque assim o São Roque não me persegue.
Então, apanhando antes, eu posso demolir, mas eu já fui castigado. Entendi. Uau. E, voltando àquela história da água, lá em Guaratinguetá tem uma assombração famosa, é Maria Augusta, filha do Visconde. Ela, quando aparece, hoje é um instituto de educação, é uma escola, ela, à noite, abre todas as torneiras. Aí dizem que ela morreu com sede. Nossa, e aquela época da crise hídrica deveria ser bem problemática, né? Então, foi. Franklin, para você não ficar enciumado, achar que todo mundo só pergunta, porque chove perguntas aqui para a Tereza, e para voltar à questão do cemitério, estão perguntando aqui, não tem identificação do nome, se você já escreveu dentro de um cemitério, se você já foi dentro do cemitério para escrever. Não, até para ler, mas não para escrever. Para ler, sim. Eu fui no cemitério de Paraty. O cemitério de Paraty, ele tem uma vista linda para o mar. As pessoas estão bem postas ali, né? E é um lugar realmente muito bonito. Fui no ano passado, fui nesse, e fui no México. Né? Existe uma festa no México que devia ser vista por todo brasileiro, porque eles passam a noite. Eles levam comida, põem lá em cima dos túmulos e no dia seguinte eles comem, dividem aquela laranja. Me deram laranja para comer, né? E imagino que foi a primeira vez que eu comi dentro de um cemitério. Porque eu tenho uma irmã que quando ela vai num velório e tal, ela chega em casa, ela tem que tirar todas as roupas urgentemente e tal. E eu acho que essa é uma preocupação que as pessoas deviam ter quando chegam do hospital, porque as pessoas morrem nos hospitais, não morrem nos cemitérios. Enfim, existe um pavor brasileiro e muitas lendas, e eu sou meio cético mesmo com relação a isso. Franklin, para você também, o Andrioli Costa, do site O Colecionador de Elvis, a pergunta dele é longa, eu vou tentar resumir. Ele quer justamente que você faça uma reflexão sobre a proximidade entre folclore e religião, né? As religiões, as oficiais, as outras todas, e a relação com o folclore. Bom, eu acho que a religião, ela não dá conta de tudo. A religião não é reunião, as religiões não são reuniões de pessoas que creem, são reuniões de pessoas que querem crer, que se ajudam a crer, que se estimulam a crer, e quando se tornam negativo, pessoas que se forçam a crer, ou que se cobram crer, inclusive que se torturam para crer. Então você tem as religiões, elas tentam formatar essa crença e oferecer até o que as pessoas querem ouvir, né? E em alguns sentidos, como eu falei, até negativamente, né? Reforçam preconceitos, reforçam esperanças. Isso esbarra numa limitação, porque formalizar Deus, né, é uma coisa tão problemática que até os profetas acabaram apanhando por causa disso, né? Acabaram passando mal por causa disso. Porque Deus não é fácil, né? Deus não é gente. Você tem essas coisas que vazam, né? Como eu falei dos cultos aos santos do cemitério, aos milagreiros, porque existem aflições que as pessoas vão tentar sanar de outras formas. Uma vez eu estava no táxi e eu vi um colega na rua, dei carona para ele, a gente veio falando sobre isso, sobre pesquisa, e quando ele desceu, o taxista falou: sim, eu tenho maior dúvida com o que os senhores estavam falando aí. O senhor acha que essas coisas acreditam? Eu falei assim: olha, eu sou crente, né, em Deus, né? Eu falei: olha, eu acho que a misericórdia divina é tão grande que ele acaba contemplando as pessoas de alguma forma. Porque vai na intenção das pessoas, no coração das pessoas. E não adianta você ficar criando essas regras e tal, interceptando o que seria. E eu acho que todo mundo entendeu isso mais ou menos na sociedade. Eu não sou espírita, por exemplo, não sei se eu considero essas aparições, fenômenos de... Eu acho que pode ter outras explicações físicas, inclusive, sobre isso. Claro. Mas eu acho que isso tem um valor simbólico muito grande. Inclusive, quando as pessoas veem a assombração no outro mundo, assombrações em entidades, em cantos e tal, e até temem isso, é melhor do que temer outra pessoa. Que nós estamos entrando num mundo que ele
está meio sombrio porque as pessoas estão demonizando e satanizando os outros. Os que têm outro partido, os que são migrantes, os que são gays, os que são têm outro pensamento, né? E o homem moderno diz, não, eu não acredito em nada de assombração. Nossa, quantas assombrações o homem moderno se prende, e é tão carente, e é tão... Pois é. Ótimo. Franklin, vem um recado aqui assim, da Jo, ou do Jo, não sei. Se eu soubesse que você era tão entendido de morte, não teria vindo no mesmo voo da Bahia com você. Checa, Jo, o retorno. Ali. E, Tereza, querem mais e mais e mais causas. Assim, por exemplo, veio aqui... e a história da mãozinha na janela? E foi lá na esquina da minha casa, no sobrado onde morou a Múcia, na esquina bem, e já estava pronto o livro. Chegaram uns amigos da minha neta lá em casa e o Tom contou, estou acabando de bater o livro aqui e queria de assombração. Aí um falou assim, nossa, eu vi, eu sou paulistano, me hospedei no sobrado, e quando foi à noite, eu vi uma mãozinha pondo a mão na janela e apareceu um cabeção de um negro de chapéu e espada. E soube-se que naquele sobrado outrora foi um clube de negros. E na mesma rua tem uma outra mãozinha, que é num sobrado no final da rua Dona Geralda, houve um acidente e o sobrado pegou fogo. Então, os rapazes hoje, agora, estavam vendo televisão e nisso apareceu um anjinho assim passando e eles, assustadíssimos, não sabiam o que faziam, passou e pôs a mão na vidraça para sair e ficou marcada a mãozinha do anjo no sobrado. Agora já está reconstruído e tudo, mas a lembrança da mãozinha e de rapazes atuais que viram e contaram. Aliás, Tereza, eu acho que é interessante contar isso também. Para ser registrado, qual é a espécie de exigência, o rigor que você usa para registrar uma história? Precisa ser confirmado por ser ouvido de muitas bocas ou uma só? Como que é isso? Quando é uma assombração individual, por exemplo, que aparece só naquela casa, aí é o depoimento daquela pessoa. Certo. Agora, quando é coletiva, com muitas almas, como a procissão dos afogados, a missa, o barco dos 30, o outro barco dos 12, aí são vários depoimentos. Então, a gente usou esses vários depoimentos. O da noiva, que todo mundo conhece. Se já viu, não sei, mas que conhece o caso, conhece. E, então, quanto mais repetir o caso, foi o que nós fizemos. Selecionamos 50 aqui, os mais repetitivos, e quero dizer que a capa do livro é uma foto antiga de Paraty dos anos 50. E vocês olhando as ruas, não tem ninguém. Vimos 2 ou 3 pessoas só andando nas ruas vazias. Claro, estavam cheias de assombrações, né? Sabe que você falou agora que tinha 1 ou 2, 3 pessoas, eu não tinha visto nenhuma, não. Aqui viu? tem tem outro aqui. Tá. Apareceram. Do lado de cá não tem nenhum. Algumas aparecem e desaparecem também. É uma capa. E não apareceram na fotografia. É outra questão nessa questão Você tinha me contado uma história, né? Gente, eu não estou sendo mal educada. A Tereza disse que eu podia chamá-la de você e não de senhora. Não, nada de senhora. Senhora está no céu. Você tinha me contado uma história de uma fotografia que não era GIF que se movia, né? Ah, sim. Essa aconteceu comigo no Museu Frei Galvão, em Guaratinguetá. E o meu marido fez um livro de contos
e fomos ilustrar com fotos do arquivo do museu. E tinha uma senhora toda sentada, elegante, assim, anos 20, com um cachorrinho numa almofada. Pus no meio da gravação, o cachorrinho não sobe no colo dela, ficou todo mundo parado, 5, 6 olhando, e o cachorro depois desceu. E aí ficou, e agora? E não era um GIF mesmo. Não, todos viram do computador. Olha, o Calvin faz uma pergunta para os dois. Então, quem quiser começar, ele pergunta assim, como vocês enxergam o nosso contato, ou seja, como lidamos e tratamos a morte nos dias de hoje? Quem quer começar? Existe muita discussão sobre essa coisa, se a morte hoje é um tabu. Porque, enquanto as pessoas têm algum comportamento mais receoso, também as redes sociais, a internet, ela trouxe imagens, né, que estavam escondidas por aí e tal, inclusive de pessoas que cometem as mais diferentes barbaridades. Existe uma discussão também sobre o suicídio, né, que é muito presente hoje em dia. Eu tenho uma associação no Brasil chamada Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais. Eu fui no congresso deles ano passado, em Florianópolis. Uma professora chamada Kate Rigo, que é do Rio Grande do Sul, ela fez um trabalho interessante para discutir morte com estudantes de nível médio. Ela percebeu que os meninos tinham muita vontade de saber, discutir aquilo, porque os pais não conversavam sobre o assunto. E aí, inclusive, ela conseguiu levar uma turma para fazer a visita ao cemitério, para ver o patrimônio histórico e artístico que o cemitério perdeu o medo, e os meninos se abriram. E ela, nesse congresso, ela relatou que, depois dessa visita, desse trabalho, alguns meninos chegaram para ela e se abriram, disseram à professora, eu tinha tendência suicida, porque eu não tinha dimensão do que era esse fenômeno, do que é... E aí foram encaminhados para fazer terapia e tal. A gente tem que parar, de alguma forma, eu não sou professor, não sei como a gente pode encomendar isso, mas a sociedade, de alguma forma, vai ter que discutir a morte para que ela não pareça virtual, porque é um sentimento que essa professora me disse, parece aos meninos que é tudo virtual, que você pode dar game over e restartar tudo depois, porque eles estão tão distantes desse fenômeno do desaparecimento que eles não têm mais ideia. Inclusive, uma parte do trabalho era convidar os pais para discutirem essa finitude com eles. Então, assim, a gente precisa, sem pavor, sem estardalhaço também, sentar e conversar, e, inclusive, na medida do possível, preparar também as pessoas para isso. Aliás, Franklin... se você quiser aproveitar essa oportunidade, já que você tocou nesse assunto, para fazer a homenagem. Antes de começar, eu tinha falado que a gente trata da morte, às vezes, com brincadeira, mas a gente também sente o passamento de algumas pessoas tão próximas. E nós perdemos, recentemente, 2 pessoas que são muito importantes para a literatura brasileira, que é o escritor Vitor Hering e também a Roberta Carmona, que, para quem não sabe, era uma youtuber, que tinha um canal que era para discutir livros, principalmente a literatura mais nova, entrevistar autores. E uma pessoa sensível, muito tranquila, criativa, gentil e jovem. E nós, que convivíamos, tivemos muito sentimento com relação a essa perda. Então, assim, a gente queria deixar a nossa homenagem. É uma homenagem que eu conversei com o pessoal aqui e a gente quer tributar isso para a Roberta Carmona e para o Vitor Hering. São pessoas inesquecíveis na nossa vida. Tereza. Então, para mim, a morte é a causadora de uma tristeza muito grande, mas resta a esperança da imortalidade e de que a pessoa, em algum plano, continua vivendo. Sim, exatamente. É isso. Ufa. Tereza, várias pessoas perguntam, dentro daquela questão da Shiba, que tinha alguém que tinha pé de cabra. Foi um caso esse, acontecido, com muitas testemunhas. Então, estava vendo uma Shiba ali para os lados do caminho de Angra,
e tinha um dançador que estava em todas as festas. Aí ele apareceu, e era aniversário de 15 anos de uma menina, e ele começou a dançar, e tinha muitos convidados, e sentados assim, crianças embaixo, umas no colo, outras sentadas embaixo. De repente, uma gritou: nossa, o pé dele é de bode. Ah lá, nossa, foi aquele susto, a música parou, tudo, e ele sumiu. Quando foi na saída, passaram perto do mar, tem tipo de uma toca assim, e aquelas gargalhadas, era o tal, sabe? Dancei com ele a noite inteira, dancei com a menina aniversariante a noite inteira, e e ninguém percebeu, se não fosse aquela inocente olhar o meu pé. Bom, aí passados uns dias, encontraram com um rapaz que sempre ia em todos, dançava muito bem, e ele veio falar com o pai da aniversariante: mas como você não me convidou? Ele falou: como? Mas você estava lá dançando, porque o coisa se transformou nele, e todo mundo pensava que era ele. Você estava lá. Eu estava descarregando a tropa do fulano lá, não fui eu, não. Conclusão, o coisa foi na Chiba, dançou com o aniversariante, e na volta ainda estava gozando a história, né? Passado, o pai ficou preocupadíssimo que a menina não ia casar, porque depois do que dançou o coisa, estava difícil. Que partidão, hein? Mas ela casou bem com um fazendeiro chamado Saint Clair. Vai saber se era melhor ou não, né? Não se sabe. Ô, Tereza, a gente já está se aproximando do final da nossa mesa. Quais são os seus projetos futuros? Assim, você tem algum livro em mente, uma pesquisa que está em andamento? Eu tenho um projeto de receitas culinárias antigas. Mas para os vivos ou para os mortos comerem? Aí eu não garanto nada. Aí tem só dá de contar mais um? Que claro, tem um navio encantado no Paraty-Mirim, até turistas já viram. Vai aquele naviozinho, um barco muito alegre, com música, e as pessoas cantando, muito iluminado, se é de noite, com luzes, e, de repente, em vez dele continuar no mar, ele entra pela praia, sobe no morro e se dilui lá em cima. Pensaram até em disco voador. Atual. É um malassombo que não é malassombo, porque não dá tanto medo, e atual. E atual, olha só. Aliás, vamos lá. Obrigada. Aliás, essa é uma questão forte dessa mesa, né? Isso não são histórias empoeiradas em arquivos, são histórias vivas, né? Apesar de serem de morte, são histórias que ficam circulando. Jô, que disse que estava com medo aí de voltar, de repente não vai voltar. Mas olha, agora que o Franklin vai falar sobre o projeto futuro, eu tenho um pouco de spoiler, que não tem nada a ver com morte, sobre o novo livro dele. Conta um pouco essa passagem da morte para o... Amor. Um amor... Como? Sim, tem uma coisa de morte, porque é um fazendeiro na cidade de Penedo em Alagoas. Penedo é uma cidade conhecida como a Ouro Preto do Nordeste, fica à beira do Rio São Francisco, tem aquelas igrejas monumentais de ouro preto, não sei se é a mesma quantidade, mas significativamente tal. E uma história muito, muito antiga e tal, e memorialista também. E eu me aprofundei na pesquisa da cidade, e tem um personagem, um fazendeiro, que ele perde todas as mulheres que ele passaram pela vida dele. Então ele encomenda um feitiço para a Bahia, de um feiticeiro que não é nem de candomblé, nem de umbanda, é como a gente chamava no sertão de curandeiro, né? Curador, desculpe, porque é indígena. E aí vai um mensageiro levar o feitiço para que ele tenha uma mulher, e esse mensageiro é malandro. Então ele enrola meio que o fazendeiro, e a história é saber se o fazendeiro vai ou não conquistar uma mulher com aquele feitiço falso, né? Como é que esses dois homens vão conviver? Porque logo que
que o fazendeiro recebe o mensageiro, ele disse, você só sai daqui quando eu me casar. Então não adianta muito ele ter enrolado. A conversa é convívio deles dois, esse homem é meio turrão. Eu acho que ele até me inspirado no São Bernardo, né, no Paulo Honório do São Bernardo, que é aquele dono de engenho meio turrão. Então, assim, o mensageiro quer dinheiro e o fazendeiro quer amor. E o convívio desses homens vai dar uma história que, enfim. Estamos loucos para ler já. Gente, muito obrigada. Eu não precisei fazer praticamente perguntas, porque vieram tantas. Obrigada, Tereza. Obrigada, Franklin. Obrigada. E obrigada a vocês. Obrigado.